do século XXI. E quero neste momento, irmãos, passar para vocês o que eu trato nesse livro, o que esse livro tem de diferente. Quando nós olhamos para a literatura cristã, esse livro ele surge basicamente de um trabalho do seminário, a minha primeira formação, no bacharel em teologia, em 2016 em Anápolis, e eu queria fazer o TCC baseado na área que eu já era formado, gestão ambiental, e também na teologia, aonde nós podemos glorificar a Deus sobre isso. A pergunta do Catecismo de Westminster, número 1, nós já cansamos de saber, ela diz que qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se dele para sempre. Então eu quis trazer esse trabalho, como eu posso glorificar a Deus? Como que eu posso, nesse relacionamento com a criação, glorificar ao nosso Deus? E comecei a desenvolver esse trabalho lá em 2016. Eu tinha o projeto de fazer ele se tornar um livro futuramente. Ficou arquivado por praticamente 8 anos, quando surgiu a oportunidade de nós lançarmos, aprimorarmos e lançarmos ele. Então, queridos, nós, quando vemos literatura, tem praticamente nada de literatura cristã em relação com a criação. Eu passei por isso em 2016, quando eu estava fazendo o TCC, como foi difícil procurar referências bibliográficas, fontes. Quando se traz temas ambientais, por lei, por lógica, vem na mente, alguma palestra do governo, alguma ONG ambiental, e nós cristãos geralmente temos a mania de transferirmos aquilo que também é missão nossa, missão da igreja. Como, por exemplo, responsabilidade social, o cuidado dos necessitados, socorro aos aflitos, que o Estado faz o seu papel de ter socorros, de ter auxílios, mas a missão primária é da igreja. A responsabilidade é da igreja e nós transferimos. Assim como o meio ambiente. A missão é do governo, das ONGs produzirem campanhas, e a missão também é nossa, principalmente nossa como cristão, não do governo. Na criação, na teologia, nós chamamos que Deus nos deu 3 mandatos. Deus nos deu o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Mandato espiritual é um relacionamento de como me relaciono com Deus, como agradar a Ele, como viver para a glória dEle, como louvar a Ele, obedecer e respeitar os seus mandamentos. Mandato social é o meu relacionamento com o meu próximo, como eu me relaciono com o meu próximo, amando a Ele como a mim mesmo. E o mandato cultural, como eu me relaciono com as demais coisas. As coisas criadas, a criação, os animais, cultura, arte, a literatura, como que eu glorifico a Deus em relação a isso? Então nós temos esse mandato, esse DNA em nós. E queridos, isso ele foi manchado com a queda, mas ele não foi perdido. Então neste livro eu abordo essas coisas. Eu quero dar uma introdução aqui, nós lendo Gênesis capítulo 1, o verso 26 a 31, vai nos dizer assim: Gênesis capítulo 1, os céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se achar na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo o que fizera, eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do dia sexto. Queridos, aqui nós encontramos o mandato cultural. Qual é a missão que Deus deu ao homem? E é o que eu começo abordando nesse livro. Eu inicio com uma introdução, depois definições de termos, o que é meio ambiente, o que é ecologia, o que é mandato cultural. E meio ambiente não significa apenas natureza, árvore, animal, mas é o meio em que nós estamos insercidos ali. E aqui nós vemos então qual que é a missão do homem, a responsabilidade. Você e eu somos cristãos,
E nós temos uma responsabilidade nessa terra de glorificar a Deus em todas as áreas. Nós somos responsáveis em glorificar a Deus cultuando, exaltando, adorando em comunhão, glorificar a Deus no nosso trabalho, na nossa escola, glorificar a Deus com o nosso serviço e glorificar a Deus cuidando da criação do Senhor. Nós temos que ver às vezes nós não temos esta noção, é um assunto, como eu falei, pouco escrito, uma literatura pouco tratada, e às vezes nós banalizamos. Às vezes nós abandonamos e esquecemos que um simples cuidar da criação, um simples cuidar do ambiente que Deus nos inseriu, é um ato de glorificar a Deus. Vamos para as maneiras mais simples, ainda mais básicas ainda. Na nossa cidade tem a separação de lixo. Uma simples preocupação entre separar o orgânico do reciclável, em preocupar-se em ter uma solução sustentável para o meio ambiente, nós estamos glorificando a Deus. Note, querido, que as coisas espirituais estão nas coisas mais simples da vida também. Então, é uma responsabilidade. Cuidar do meio ambiente, primeira responsabilidade de todos, cristão ou não. Nós, sendo cristãos, temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós confessamos que tudo que existe foi o nosso Deus que criou. E o nosso Deus que criou, que formou todas as coisas, nos deu um mandato. Nós vamos ver esse mandato se repetir lá em Gênesis 9. Noé sai da arca, governe sobre os peixes do mar, governe sobre os répteis. É um mandato que dura de geração a geração. Então nós não somos donos da terra, nós somos mordomos da criação. Nós devemos colher dela o que ela nos produz, mas devemos respeitá-la, amá-la, tratá-la com este amor de glorificar a Deus. Então nesse livro eu começo a abordar isso. Como glorificar a Deus isso? Trago bastante referência bíblica, histórica na criação e a queda, como ela afetou. Nós estamos no século XXI, irmãos, e nós vemos a fúria da natureza ainda hoje. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, verso 22, que a criação, ela geme aguardando a manifestação do Filho de Deus. Essa terra que nós vemos, ela também será redimida no retorno do Senhor Jesus Cristo. Também teremos um novo céu e uma nova terra. Enquanto isso, a criação geme aguardando. A criação foi afetada pela queda de Adão. A criação toda, a Bíblia nos diz em Gênesis 3, né, que Deus, dirigindo a Adão, ele fala: maldita é a terra por tua causa. Então esse livro poderia ter também um outro nome. Poderia ter a irresponsabilidade ambiental para com a criação. Que o cristão tem, porque o homem foi irresponsável. A missão de Adão: cuidar, proteger, reger, lavrar, cultivar. Adão, faça tudo aí. Trate da terra, ela vai te produzir semente, ela vai te produzir frutos. O homem deveria proteger, mas o pecado faz o inverso. O homem degrada, o homem destrói. Até hoje, o homem, ele persegue, o homem devasta. Nós vemos a natureza manifestando a sua fúria. Infelizmente, nos Estados Unidos, nós estamos vendo os furacões passando. Eu fiquei bravo que deram o nome de homem para o furacão agora. Colocaram o nome Milton e não sei outro nome. Que podia até pouco tempo atrás brincar com a minha esposa. Está vendo? Mulher arrasa tudo que é furacão, coloca o nome de mulher. Katrina, furacão Helena, furacão não sei o que. Aí colocaram o nome de furacão Milton. Falei, aí quebrou comigo. Agora tem que falar que os homens também estão passando aí, destruindo tudo. Então, é um reflexo. As coisas climáticas, reflexo. O que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul nesse ano, como é triste. É um reflexo também da revolta da criação. Nós vimos no ano de 2015, e lá em Mariana, quando teve uma barragem do Vale do Rio Doce, do Vale, estourou e desceu ali os seus resíduos de minério ao Vale do Rio Doce, e chegou até a cidade de um amigo meu, que até hoje é contaminado lá, do governador Valadares. Pegou o Rio Doce e esse minério foi até lá, correu 400 quilômetros. Como devastou, casas devastadas. Depois, em 2016, mais uma barragem da Vale. Aí vai pesquisar, vai ver que tinha falta de fiscalização, já tinha dado que rachaduras na barragem, e em Brumadinho, novamente, um desastre. A verdade, irmãos, quando nós negligenciamos as questões ambientais,
nós também pecamos contra Deus e também colheremos frutos mais à frente. E nesse livro eu trago isso. Como glorificar a Deus na criação. Como eu posso glorificar a Deus dessa maneira? Eu trago o mandato cultural, o que Deus ordenou a Adão, e eu trago consequências, irmãos, por causa de não observar o mandato cultural. São textos que passam despercebidos por nós, mas Deus cobra também o descuido com a criação. O descuido. Até brinquei com a minha esposa e falei, gente, quem não gosta de animal, não, mas quem não gosta de cachorro, não pode confiar não. Porque, gente, como é bom, dócil o bichinho, como é bom. E a gente vê, às vezes é cristão amargo, eu não quero saber de bicho, eu maltrato. Não gostar é uma coisa, maltratar é outra. Mas a questão é, como eu glorifico a Deus nisso? Como Deus é honrado nisso? Textos que passam dos despercebidos. Na lei que Deus dá a Israel, nós vimos que antes Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por tua causa. O homem que era para proteger trouxe desgraça, trouxe morte a todos nós e trouxe morte à criação. A mandato a Israel. Nesse livro eu trago as leis dadas a Israel. Leis de guerra. Na guerra não poderia se destruir toda a floresta, cortarem todas as árvores. Olha a preocupação de Deus com isso. Não era para devastar uma floresta. Leis sanitárias, preocupação com o homem e com a criação. A lei do sábado, que a terra tinha um dia de descanso, o ano sabático da terra, o ano de jubileu, que também era um ano que daria a terra, não lavraria a terra, não plantaria, ela produziria si próprio o seu fruto, que seria o ano de descanso. Cuidados que estão ali retidos nas escrituras, que às vezes passam despercebidos por nós. Então, quando nós viemos com esse tema, responsabilidade ambiental, é uma pauta de uma ONG, uma pauta política, e não, quando ela deve ser uma pauta cristã. O respeito, o amor com o mandato cultural deve ser nosso. O tratar, o preservar, o cultivar deve ser nosso. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 36, ele fala lá de uma referência de Jeremias 25, 11, não estou enganado, está no livro, aonde Deus somou todas as transgressões de Israel. Quando Israel vai para a Babilônia, Israel fica 70 anos. Segundo Crônicas 36, está nos dizendo que a soma desses anos é a consequência, é a pena de todos os tempos, de todos os anos em que Israel não guardou os seus sábados. Ou seja, toda a transgressão que Israel deu foi uma pena de 70 anos. A terra vai descansar de 70 anos por causa da transgressão de Israel. Não somente por não guardar as leis da terra, obviamente por transgredir ao Senhor, transgredir todas as leis, mas por também não guardar a terra. Abriremos o texto, então, 2 Crônicas, para nós darmos uma entendida maior. 2 Crônicas, capítulo 36. É um texto que eu abordei isso no meu TCC, e olha como que ele passa despercebido. 2 Crônicas, capítulo 36, o cativeiro de Judá. Eu vou ler o cativeiro de Judá, começa no verso 17, e o verso 21 é a conclusão. Então olha só. Por isso o Senhor Deus fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os jovens à espada na casa do santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, o tesouro da casa do Senhor, e o tesouro do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos, de seus filhos e servos de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Olha o verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agrade ou descanse
os seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, Deus não esqueceu dessa transgressão da terra. Então note que a cobrança de Deus sobre Israel foi por abandonar o Senhor Deus, foi por abandonar todas as suas leis, inclusive por abandonar as questões ambientais, por não deixar a terra descansar o seu sábado, por não dar o ano de descanso, o ano do jubileu, por não observar as leis de guerra, as leis sanitárias. E a soma de todas as quebras de leis foram 70 anos. Olha só, às vezes passa despercebida por nossa mente, e como por Deus não passa despercebida. E é importante nós entendermos isso. O cuidado da criação deve ser prioridade na vida de nós cristãos, porque é um mandato de Deus para nós. O desvelo, nós não zelarmos por ela, nós estamos quebrando o mandato e nós não estamos glorificando a Deus. E o fato, eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou: pastor, sobre glorificar a Deus é em tudo? Eu falei: é em tudo, na criação, na sua conta. Novamente, eu apresento uma questão simples aqui, nós chamamos isso aprendendo na gestão ambiental, porque quando nós falamos de cuidado ambiental, os acadêmicos, as grandes empresas, as ONGs têm que trazer soluções. Nós temos soluções simples para o nosso dia a dia, que impacta o nosso dia a dia e que cada um de nós cumprindo vai impactar uma grande área maior. Por exemplo, eu trago a política dos 3 R's, uma coisa simples, e observando ela glorifica a Deus, que é uma coisinha simples, que é reduzir, reutilizar, reciclar. Mas isso também glorifica a Deus. Preservação, cuidado, amor às coisas criadas, amor à criação, honrando a Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Quando nós não temos cuidado com aquilo que Deus criou, quando nós não zelamos pela criação de Deus, nós estamos pecando contra Deus, o Senhor da criação. Ou seja, o desvelo. No mandato cultural, a gente note que foi dito ainda, nós devemos usufruir da terra com respeito e amor. Nós podemos comer os animais, desfrutar de um bom trato, nos dado, todos os animais nos dão mantimento, mas cuidando, criando e zelando. Eu até brinquei uma vez, acho que até falei com o Márcio, com o Ronaldo, brincando sobre pescaria, que eu gosto muito de pescaria, e falo: é honroso para o peixe morrer na mão do pastor Guilherme. Ele está cumprindo o mandato dele. Porque você imagina o peixe morrer por um ateu? A morte foi em vão. O ateu vai agradecer a quem? O peixe fala: eu vou no seu anzol porque está cumprindo o mandato dele. Senhor, obrigado por esse peixe. Então, cumpriu o mandato dele. Olha que coisa maravilhosa. Agora você imagina morrer por um ateu. Mas a verdade é que nós trazemos isso neste livro. Então nós abordamos o que é o mandato cultural, como glorificar a Deus na criação, e o principal que eu abordo nesse livro, queridos, as consequências por não observar o mandato cultural. Nós sofremos até hoje, né? Quais as consequências para Adão? Dela produzirá abrolhos, espinhos, colherás dela com o suor. As pragas que nós temos aí, as ervas daninhas, não era para ter aí. Adão, por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada em todos os aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto social e no aspecto cultural. O que aconteceu com Israel? Nós lemos um texto: Deus não deixou impune a quebra dos mandamentos culturais também. E sem contar que a terra, e o que acontece na nossa geração? A terra clama e a natureza, ela cobra, ela pede de volta aquilo que é dela. Nós vemos até hoje quantas as enchentes por aí, como nós temos visto. Não respeitamos os limites, não observamos os cuidados. Consequências? Ela vem. O que eu abordo nesse livro bastante é isso. Qual que é o propósito desse livro? Deus nos trazer uma consciência de como glorificar Ele na criação. Novamente, eu quero enfatizar isso aqui. Um simples
separar de lixo, eu estou glorificando a Deus, me preocupando com a criação, me preocupando em um orgânico, em um reciclável. E às vezes nós achamos que isso não é missão da igreja. Como às vezes nós esquecemos que achamos que não é missão da igreja cuidar dos necessitados. A ação social, você vai no CRAS, tem as instituições do governo, mas é missão da igreja. Ações ambientais, você vai no meio ambiente da prefeitura, é missão nossa. É missão nossa. E esse livro surgiu, sempre fui muito envolvido com a criação, com a natureza, e lembrar que essa natureza, ela é do Senhor. Lembrar que essa criação proclama a glória do nosso Deus. Ela é a revelação geral, que mostra que há um Criador. E lembrar que o aspecto também da teologia, do mandato cultural, é um aspecto que nós chamamos, mais à frente do planejamento de lançar um livro sobre isso, teologia natural, que é isso, as coisas criadas. Elas demonstram que é um Criador, elas demonstram que é um Deus. E eu amo Deus, respeitando a sua criação, cultivando a sua criação, guardando, protegendo a sua criação. O pecado no mundo, irmãos, não nos elimina, não nos deixa exímio de manter o mandato cultural. O pecado matou-nos a nossa comunhão com Deus, o pecado matou a nossa comunhão com o próximo, matou a nossa comunhão com a criação. Cristo vem e redime todas essas coisas. O pecado trouxe consequências, e é o que eu abordo no terceiro capítulo, basicamente. As consequências por não observar o mandato cultural. Como é precioso, queridos. Então você pode ver, entender que glorificar a Deus em todas as áreas na sua vida. Você pode estar glorificando a Deus na sua casa, separando seu lixo, glorificando a Deus na sua casa, numa economia de energia, glorificando a Deus na sua casa, preservando, plantando uma árvore. Isso é um discurso de ONGs. Não, um discurso. Nós já vimos, há estudos, eu me lembro na época de faculdade, o quão prejudicial é para nós a falta de árvores, a falta de sombra, a falta que elas fazem. Como nós sofremos hoje desse calorão, tanto de como faz falta. Como faz falta? Pesquisas em praças. Você pode glorificar a Deus de maneira simples, lembrando que você não é destrutor da natureza, você é o mordomo da criação, você serve ela, você é a coroa da criação, você está acima da criação, mas para cultivar, guardar, proteger. O mandato dado a Adão, que ele se repete a Noé, é para nós também. Governe sobre os peixes do mar, governe sobre os répteis, governe sobre todos os animais aí. Cultive, administre. O que o pecado faz, irmãos? Nós, a criação dos seres humanos, faz algo contrário. Então esse livro quer nos trazer à memória isso. Deus, eu quero te glorificar. Eu tenho, como cristão, nós temos responsabilidades. Esse tema dá para lançar qualquer assunto. O cristão e a responsabilidade social. Calvino tem um livro sobre isso, a igreja e a responsabilidade social, logicamente traduzido, a missão social da igreja. O cristão e a responsabilidade sociológica, o cristão e a responsabilidade ambiental, o cristão e a responsabilidade cultural, o cristão e a responsabilidade literária, o cristão e a responsabilidade econômica, que nós somos responsáveis em todas as áreas de glorificar a Deus. Esse livro deixa uma pergunta: como você pode glorificar a Deus? Com as coisas criadas, na sua criação, com o seu animal de estimação, com o seu separar do lixo, com o seu observar a natureza e glorificar a Deus pelo que Ele deu, com sua preocupação com as causas ambientais. As causas ambientais devem ser preocupantes, devem ser observadas por nós. Que Deus abençoe, queridos, porque no fundo esse livro também ele apresenta o Evangelho, ele apresenta a remissão e a redenção que há em Cristo Jesus. Esse livro ele vai apresentar isso, para que um não cristão que esteja lendo ele, por mais que o título seja o cristão e a responsabilidade ambiental, ele atrai muitas pessoas, né? O tema que não são cristãs, responsabilidade ambiental. Eu quero ver o que esse cara fala. Aqui falando do mandato cultural, ele vai trazer para Deus. Falando do mandato social, vai trazer para Deus. Falando da política dos 3 R's, a pessoa fala: olha, rapaz, eu tenho essa missão. Então esse livro também, ele apresenta o principal, que é o Evangelho. Porque não faria sentido eu falar dos mandatos sem apresentar a solução, que a solução é Cristo.
Nós fazemos, irmãos, nessa terra, um paliativo. Cuidamos dela, cuidamos da criação, mas nós não redimimos. Quem irá redimir plenamente? Quem redime é Cristo, o Senhor, com o seu novo céu, com a sua nova terra. Que Deus abençoe, queridos, grandemente. Louvo a Deus por mais esta obra lançada. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos, pela vida de Josué, que tem nos abençoado, nos ajudado nessa produção literária. Louvo a Deus por essa lei, porque eu consegui lançar esse livro também, conseguindo com verba de apoio do governo municipal, a lei que conseguimos ano passado. O Paulo Gustavo nos deu um incentivo para lançarmos este livro. Graças a Deus, fizemos a inscrição, apresentamos o projeto, fomos contemplados. Deus seja louvado. Que esse livro seja uma bênção na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que esse livro abra a mente para vermos como, falo, meu Deus, eu ser negligente com isso, eu não estou glorificando o Senhor. Me ajuda a glorificar o Senhor na criação. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração de gratidão a Deus por mais este lançamento, por mais este momento. Oremos ao Senhor, queridos. Senhor Deus, Pai querido, eu quero te bendizer, Pai. Obrigado nessa noite, Senhor, por podermos estar lançando mais uma obra literária, Pai, e com o objetivo, Senhor, do Teu nome ser glorificado, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te bendizer, ó Pai, pelo Teu cuidado. Eu quero te bendizer por me capacitar, Senhor, a produzir esta obra, e pedir, Senhor, que este livro seja bênção na vida dos leitores, Pai. Que esse livro te glorifique, Pai. Que seja uma literatura para a Tua glória, Senhor, nos ajudando a entender o nosso compromisso com a criação, Pai, com a teologia natural, Pai, com as coisas criadas, com o mandato cultural. Te agradeço, ó Pai, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Glória a Deus. Vai ter uma palavra? Amém. Passar para o Josué. Deus abençoe, queridos.